Olá, pessoal. Eu sou o Neto Inhata, vice-presidente do PSD, liderança política no litoral do Paraná e atualmente coordenador da campanha política do prefeito Júnior Brindaroli. E você está aqui comigo no Prosa com Política. E hoje no Prosa com Política, mais uma mulher, mais uma secretária municipal da gestão do prefeito Júnior Brindaroli, que é a procuradora do município, doutora Mariana. Mari, seja bem-vinda aí ao Prosa com Política. Obrigada pelo espaço. Fico muito feliz em participar. Que é bom, viu só? Mari, seguinte, a gente está trazendo... Vou te chamar de Mari, tá Pode bom? Ir? Então tá bom. A gente está chamando, né, convidando todo mundo para vir aqui para que a gente crie uma forma de chegar mais perto da população de uma maneira mais simples, para que a população possa entender como que funciona uma estrutura da prefeitura, como é que é essa máquina. Por quê? Porque é difícil para as pessoas entenderem. Quem nunca trabalhou numa prefeitura, quem não participou, não consegue entender exatamente como que funciona uma prefeitura. Então a gente está trazendo os secretários aqui, né? Você tem status de secretário, mas é procuradora do município, para a gente poder explicar para a população um pouco disso. E está sendo muito legal, porque está saindo aqui pérolas maravilhosas, né? Tanto no sentido de explicar o passado um pouco, quando a gente está falando das dívidas do município e tal, né? Até hoje eu falei com o Leandro já, e falamos um pouco de precatórios, que vai entrar um pouco aqui na conversa com você. E assim, ele falou uma coisa, por exemplo, que eu achei assim, tipo, um absurdo, que é o valor ainda que o município tem de precatórios para pagar. Né? Então a ideia é isso, é levar um pouco para a população disso. Mas a primeira pergunta que eu faço para todo mundo, Mari, que eu queria perguntar para você é assim: quem é a doutora Mariana? Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E essa iniciativa ela só demonstra o comprometimento que o Júnior tem durante a gestão inteira dele com os cidadãos morretenses, né? Isso é algo que é notável. Bom, eu sou a Mariana Tomé Pedroso, sou filha de professora municipal aposentada do município de Colombo. Meu pai era cientista político. Meu pai faleceu, infelizmente, em 2020, em decorrência do Covid, né? Mas eu sempre assim, estive ali acompanhando a parte eleitoral, mais nos bastidores, assim, né? Durante a faculdade mesmo, eu já me encantei com a área do direito administrativo, do direito público, e eu segui as especializações, né? Minhas especializações nessa área, foi onde eu me encontrei assim completamente. Eu vim para Morretes em 2021, já no início da gestão. Sou morretiana, moro aqui já desde o início da gestão, né? E me encantei pela cidade, acredito que vou ficar aqui durante um bom tempo, gosto muito daqui, é uma cidade que me acolheu mesmo, eu sinto o amor assim dos morretenses pelo município mesmo. Isso é muito bonito, a gente poder ver a diferença que a gestão pública faz na vida das pessoas. E isso é algo que, embora eu não tenha acompanhado a história, né, eu não tenha acompanhado gestões anteriores, é algo que, no nosso trabalho do dia a dia, fica muito visível a mudança que nós causamos e assim, positivamente na vida das pessoas. Isso é algo que me encanta, assim, poder refletir positivamente na vida das pessoas. É isso aí, Mari. Que bom. Você é mais uma pessoa que o Júnior chama para vir para Morretes. Alguns passaram aqui, não eram aliás, eram de Morretes, mas tiveram que ir embora, e daí o Júnior traz de volta para cá, né? E você adotou Morretes, e Morretes te adotou agora aí nesses anos. Você comentou aqui que o teu pai era político, certo? Sim. Ou seja, teu pai gostava da política mesmo. Era um cara que viveu a política por muitos anos na vida dele. Sim, a política corria nas veias do meu pai. Então você já tinha isso dentro de casa. Acompanhava. Né? Mas aí você vai para a tua formação em Direito, né? E se especializou no que você falou? Eu sou especialista em Direito Administrativo e em Direito Público Municipal. Ou seja,
Tudo voltado para gestão pública municipal. Né? Então, para a área realmente do município mesmo. Que bom que Morretes está bem servido aí de profissionais em todas as áreas e você é mais uma prova disso, né? Mostrando que o Júnior foi buscar pessoas qualificadas, capacitadas, técnicas nessa área. Mas essa coisa assim de você escolher o direito administrativo e de você, né, pender para essa área, você acha que tinha uma influência do teu pai aí nessa questão da política, tal? Tinha alguma coisa ou foi mais tipo na faculdade ali começou a gostar mais disso? Olha, foi algo que foi acontecendo assim naturalmente. No início eu não via que tinha essa ligação. Aí depois que eu me inseri no mercado de trabalho, que daí eu trabalhei em Castro durante 2 anos, né, na Câmara de Vereadores lá. E ali eu pude ver que eu estava muito próxima dessa questão política e eu acredito assim que foi por acaso, mas também não tão acaso assim, porque eu cresci com essa proximidade com o ambiente político, né, com a administração pública, mas até então eu não tinha atuado de fato na gestão pública, né? Certo. A experiência de Morretes é a primeira experiência tua na gestão pública? Não, eu trabalhei em Castro antes. Trabalhou em Castro. Uhum. Na prefeitura ou na Câmara de Vereadores? Na Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores. Então já tem experiência de trabalhar no Legislativo e agora experiência no Executivo. Sim. Né? Tão nova assim. Né, Mário? Mário, eu queria entender agora o seguinte: como é que funciona hoje a estrutura do setor jurídico? A gente pode chamar assim? Uhum. Procuradoria, setor jurídico, como é que a gente chama da prefeitura? É a Procuradoria-Geral do município. Procuradoria-Geral do município. Como é que funciona essa estrutura, Mário? Hoje nós temos o cargo de Procurador-Geral, que é o que eu ocupo atualmente. Tem o superintendente jurídico, né? Ele é um cargo assim que substitui o procurador na ausência. Certo. E nós temos os procuradores concursados que assumiram recentemente no concurso que foi feito nessa gestão, né? Uhum. É a primeira vez, inclusive, que Morretes tem procuradores concursados na Procuradoria, porque até então era só o Procurador-Geral e os assessores jurídicos. Certo. Inclusive, com o chamamento desses procuradores, nós conseguimos cumprir um TAC que estava se arrastando com o Ministério Público já há alguns anos, que era para extinção dos cargos de assessor jurídico, né? Nós conseguimos cumprir integralmente, extinguimos os cargos de assessores jurídicos e atualmente nós temos os 2 procuradores concursados e temos assessores de gestão, daí não atuam como se fossem procuradores, né? A gente regularizou toda a situação da Procuradoria. Vou te fazer 2 perguntas em cima dessa resposta que você deu. A primeira eu queria que você explicasse para as pessoas, quando você falou assim, a gente cumpriu um TAC. O que é um TAC, para as pessoas entenderem, Maria? O TAC é um termo de ajustamento de conduta. É um instrumento assim que é utilizado para regularizar alguma situação. A prefeitura estava errada em alguma coisa ali, aí a justiça chega e diz assim, prefeitura, você precisa ajustar isso aqui. Isso aqui está errado, eu vou te dar um tempo e aí faz um TAC, formaliza um TAC. E se não cumprir, é multa. Se não cumprir, é multa. É um acordo assim que é impositivo, né? Quem que nesse caso impõe? O Ministério, nós firmamos esse TAC com o Ministério Público. Certo. Então, nesse TAC, o município concorda com os termos que estão ali, né? Na época foi acordado pela extinção dos cargos de assessor jurídico, realização de concurso público para procurador, que até então não tinha sido realizado. E, caso não fosse cumprido, teria a aplicação de uma multa. E o Ministério Público pode executar o município se não for cumprido, né? E isso causa todo um custo para os cofres públicos. Mari, né? E aí quem tá olhando essa entrevista agora, esse bate-papo aqui com você, pergunta assim, mas e o que isso influencia na minha vida? Por que o Ministério Público tá obrigando o município a isso? Por que isso acontece? Por quê, Mari? Veja, tem várias respostas assim, né? Mas pense na resposta no seguinte,
Eu quero ajudar aqui para a população entender assim, porque a gente está falando só de um TAC, e eu sei que o município tem outros TACs, e talvez a gente fale aqui de alguns aqui mais fundamental, mas assim, quando o Ministério Público obriga o município a fazer alguma coisa, quando ele está dizendo assim, você tem que fazer isso, é porque ele está entendendo que tem alguma coisa de errado ali, certo? Essa coisa de errado é porque o Ministério Público defende o interesse público. Sim. Então, ele está dizendo assim, prefeitura, você está fazendo isso aqui, você não está sendo tão eficiente, não está sendo tão boa nessa área aqui que você precisa ajustar. Eu acredito que um dos pontos disso seja dizer o seguinte, cara, você está fazendo, você está só contratando comissionado e você não está tendo gente efetiva do município na casa nessa área tão importante. Isso. Tem um pouco a ver com isso? Tem total a ver com isso, porque o serviço público ele não pode ser interrompido. Então, quando muda de uma gestão para outra, não pode a procuradoria se for olhar bem, a procuradoria é como se fosse um elo entre as secretarias. Não tem como a procuradoria iniciar um trabalho do zero a cada mudança de gestão. E era isso que acontecia, tanto que quando nós assumimos a Procuradoria em 2021, os computadores estavam formatados, nós não tínhamos o registro de nenhum memorando assim, no sistema. Foi todo um trabalho que o TI teve que fazer para conseguir recuperar alguns dados, ainda não foram todos. Então, isso tudo prejudica. Quando a gente vai fazer uma defesa num processo, aí você não localiza documentos. Vários processos que estão em andamento, aí tem o prazo ali próximo do início da gestão. Se você não tem essa documentação, você acaba perdendo qualidade naquela fundamentação, né? Então, e aí se você tem um time da casa, sim, mudou a gestão, aquele time da casa trabalho continua. Sabe o que está acontecendo. E pela primeira vez, então, o município de Morretes agora tem... Posso chamar advogados? Como é que chama? Isso, são advogados concursados, né? Advogados são procuradores. Concursados, que vão permanecer aí. Isso. Então, se o Júnior se reeleger, né, fica o time de comissionados, enfim, aqueles que ele escolher, e depois que terminar, essas pessoas continuam lá, e o próximo gestor pode ficar tranquilo que todas as informações que vocês não tinham estarão à disposição para a próxima gestão, é isso? Isso, e a gente garante uma continuidade do serviço público. Aí eu vou tocar num tema, Mari, que a gente já falou aqui, eu acho que com o Leandro e acredito que com o Fernando também, mas com o Leandro foi hoje até a conversa, onde ele falou da questão dos precatórios. E aí, uma das coisas que eu sei da questão dos precatórios, eu queria que também você explicasse isso, é o seguinte, aconteceram coisas assim, absurdas na história do município, que é o seguinte, um funcionário público entra com uma ação contra o município. Esse funcionário alega tais questões lá. Ele alegou que ele trabalhou em horário diferente, que ele trabalhou em função diferente, tal, e ele pede 900 mil reais, o advogado dele pede 900 mil reais para o município. E aí, o município simplesmente não manda um representante, ou seja, não manda um advogado para o dia da audiência. E esse processo corre à revelia e o município perde essa ação com valor máximo. E isso entra num precatório e está dentro desse bolo desses 30 e poucos milhões que nós temos que pagar até 2029. É isso? É isso. Aconteceram muitas situações, né? Muitos processos assim? No início da gestão era caótico, assim, principalmente processos trabalhistas, né? Que o município tinha muito essa cultura de repente, não aumentar o salário do servidor e ir colocando penduricalhos ou dar uma hora extra aqui que não era tão devida assim. E daí isso foi fragilizando, eu acredito, né, que foi fragilizando a relação do funcionário com o empregador. E daí isso resultou num volume enorme de ações trabalhistas, de condenações trabalhistas. Teve muitos processos que, infelizmente, o município correu à revelia por falta mesmo de manifestação no processo, né? Tivemos vários casos, infelizmente. E aí quem paga a conta disso é o povo.
É o povo. Né? Porque, infelizmente, era um recurso que poderia estar sendo investido em diversas outras áreas. Isso. E depois que vai para precatório, a gente não tem mais o que fazer. Não, se transitou em julgado a sentença e foi para precatório, não há mais como a gente recorrer, não tem o que o jurídico possa fazer para reverter nessa situação. Essa situação. Que triste, hein? Nossa, essa situação, né? Uhum. A realidade atual, Maria, porque a gente teve um bolo de funcionários que entraram com ação, um bolo grande aí, né? E que ganharam. A realidade atual, a gente tem isso ainda? A gente tem um número significativo de funcionários entrando com ação contra o município? Entrando com ação, nós infelizmente ainda temos alguns, né? Mas o município ganhou muito na qualidade das defesas, não só com a entrada dos procuradores, mas antes, quando nós tínhamos só os assessores jurídicos, como o prefeito teve essa preocupação de chamar pessoas técnicas mesmo e que vestiram mesmo a camisa da gestão, nessa gestão nós não tivemos praticamente nenhum processo ali que não teve andamento. Alguns que não teve foi por medida estratégica mesmo de defesa, né? Porque Sim. Quando a gente está dando andamento no processo, a gente tem que analisar ali qual a melhor linha de defesa, né? Mas essa situação realmente não aconteceu nessa gestão, de perder processos altíssimos por falta de defesa ou algo nesse sentido. Não, a nossa preocupação na Procuradoria sempre foi dar andamento com qualidade e dentro do prazo exigido, né? Mari, então significa o seguinte, você falou que é uma coisa inédita, que pela primeira vez o município agora tem procurador próprio, né? Tem procurador concursado. Então, por exemplo, esse risco diminui ao extremo de a gente não ter uma representatividade, porque um procurador concursado, se tiver uma audiência do município, nenhum comissionado, vamos dizer assim, ele tem uma obrigatoriedade dele representar o município. Ele vai ser cobrado por isso, vamos dizer assim. Na verdade, só os procuradores podem fazer as audiências. Agora, assessor, contratados comissionados não podem. Né? Eles não vão mais fazer. Então, é algo que a gente ganha assim, na continuidade do serviço, porque mesmo que mude a gestão, aquele procurador está acompanhando o processo, então, na hora de fazer uma defesa, uma manifestação, ele já está a par ali do que está acontecendo, né? Eventualmente, numa audiência, alguma coisa assim, ele já tem todo o histórico do que foi tratado sem precisar iniciar uma análise do zero. Hoje, o corpo jurídico do município conta com quantos advogados? Nós somos em 6. 6 advogados hoje. Então, é um corpo significativo. E mesmo assim, dificílimo de dar conta, porque tem muita coisa, né? Porque aí eu ia perguntar isso para você agora. Eu, por ter experiência na administração pública, né, por ter trabalhado muitos anos, eu sei o seguinte, que assim, praticamente nada do município acontece sem passar pelo jurídico. Né? O jurídico tem que dar o aval ali, se aquilo pode, se aquilo não pode. Né? Assim, é um trâmite direto. Por isso que ela é um setor que é transversal, que passa por todas as secretarias. Estou correto? Isso. Todas as secretarias nós tratamos de todos os assuntos. Todos os assuntos, né? A próxima mulher a vir conversar aqui com a gente vai ser a Jéssica, que está lá na Secretaria de Meio Ambiente, e que eu sei que tem um TAC muito antigo já do município com relação ao lixão, antigo lixão. Né? Na época foi feito um trabalho muito interessante já na gestão do prefeito Helder, que eu estava, que foi conseguir tirar o lixão desse lugar, porque era uma comunidade lá, que é a comunidade dos Seis Marias, e que era afetada completamente por um lixão a céu aberto. Né? Mas esse TAC ele prevê uma série de ações a serem realizadas lá. Eu quero pegar esse como exemplo, Mari, porque eu sei que pode ter outros TACs aí. Esses TACs ele acontece assim, a justiça diz lá, município, você tem que regularizar isso aqui. E aí formaliza um TAC com o prefeito, então, daquela época. Então, vamos supor lá que o prefeito lá era o Helder naquela época.
Mas esse TAC ele vai passando por gestões e vai estourar a bomba em alguém se não resolver o problema. É assim que funciona, certo? Certo. Quando o município não resolve esse problema, o município é penalizado por isso. Multa. E o que mais pode acontecer com o município? Geralmente é a multa e a responsabilização do gestor, né? Mas vai no CPF do gestor. Vai no CPF do gestor. Ou seja, a multa, às vezes, pode ser até que o próprio gestor tenha que pagar também. Sim. É isso, né? Aqui entra uma coisa que eu gostaria de falar. Por isso que na política e na gestão pública tem que ter coragem e tem que ter responsabilidade. Porque é isso aí, ó. Não é só o que ele está fazendo agora. O Júnior está tendo que pagar a dívida do passado, se responsabilizando por taxas que são do passado e que tem que resolver essa situação. Estou correto? Sim. Mari, a tua vida lá também não é fácil, né? Não. Mari, vamos falar um pouco das funções ali que acontecem ali. Aonde que o jurídico entra no dia a dia da prefeitura? Pega as coisas principais, assim, Mari. Olha, na verdade, nós participamos de quase todos os processos mesmo, porque nós temos tanto a demanda judicial, que é referente a ações civis, responder Ministério Público, orientação interna das secretarias. Vamos pegar isso aqui. Quando você falou assim, responder Ministério Público, o que acontece? O Ministério Público ele questiona o município nas suas diversas áreas, é isso? Isso. Na saúde ele entende que não está atendendo tal coisa, ele vai lá questionar, é isso? Em todas as secretarias, tudo que eles encontram que possa estar violando de alguma forma interesse público, eles questionam. Daí cabe a nós identificar qual secretaria cabe aquele questionamento, daí a gente encaminha para a secretaria, eles nos mandam as informações e a gente formula a resposta para encaminhar para o Ministério Público. O nosso foco é sempre o arquivamento dessas demandas, né? Até hoje, assim, graças ao trabalho duro nosso e da parceria com as secretarias, a gente consegue arquivar quase todas as demandas, né? Prestando ali informações, cumprindo, às vezes, alguma recomendação, alguma coisa, porque como as demandas do município são muito vastas, é quase impossível dar conta de tudo, né? Eu acredito que é impossível, mas assim, desde um buraco da rua até a consulta médica, até questões de obras públicas ou questões de finanças também são questionadas, então a gente tem que estar sempre ali com tudo muito bem documentado para poder responder e assim, até hoje a gente conseguiu responder tudo em dia também, né, com o Ministério Público. E também, da mesma forma, acontece essa relação com a Câmara de Vereadores, correto? Sim, sim. Que é também um órgão que fiscaliza o município. Isso. Então, a Câmara questiona isso ou aquilo, e aí passa lá para o jurídico, aí vem para o jurídico poder analisar para poder responder. Se depender de uma secretaria, vai buscar com a secretaria informação, é assim que funciona. Isso. Quem são os órgãos de controle hoje que fiscalizam o município? Ministério Público, Tribunal de Contas, Câmara de Vereadores, em Morretes nós temos Observatório, então nós temos vários fiscalizadores. Fiscalizadores do município. E aí todos os questionamentos, todos os pontos vão lá para o jurídico, para que o jurídico possa estar fazendo esse esclarecimento. Sim. E se o Ministério Público entender que não está ok aquela resposta, ele abre um inquérito, é isso? Ele abre. Isso. É isso. Para daí poder se aprofundar mais dentro dessa questão. Isso, e caso o município não responda de forma satisfatória ou não resolva aquela situação, nós somos passíveis de responder uma ação civil pública. Daí é um pouco mais complexo, né? A gente envolve toda uma reparação, pode ter multa, aplicação de multa também para o gestor, né? Então, tem que ter muita responsabilidade mesmo para lidar com essas questões do Ministério Público, tanto do Tribunal de Contas também, Sim. da Câmara de Vereadores também. A gente tem falado muito aqui, né, Mari, da questão da certidão negativa de débito, né? Porque se o município não consegue fazer nenhum convênio, não consegue fazer nada, tal.
e é um esforço assim diário, né? Tipo, constantemente para que o município mantenha uma certidão negativa de débito. Sim. Porque um vacilozinho ali, né, passa batido. E eu acredito que muito disso passa pelo jurídico. Sim. Porque, por exemplo, assim, para o município firmar qualquer contrato, qualquer um, o município vai contratar uma empresa para fazer a coleta de lixo, que nós vamos falar com a Jéssica, ou vai contratar a empresa que vai fornecer um transporte para o município. Todos os contratos do município passam pelo jurídico. Sim. Todos, sem exceção. Sem exceção. De todas as secretarias. Contratos, termos de convênio, termos de parceria com outros municípios, tudo passa por lá. Porque até isso tem também, né? O município tem convênios de parceria também com outros municípios. É isso que eu falo que é um trabalho árduo que a população não tem acesso. É um trabalho invisibilizado. Assim, né? Porque as pessoas não têm acesso a isso, né, mãe? E hoje em dia a gente está no mundo digital ainda, não é mais aquele, não dá para dizer que é aquele calhamaço de papel, porque mesmo assim eu sei que tem, porque tem muita coisa que precisa ali, mas assim, é muita informação todos os dias que são trabalhadas em função disso, né? Sim. E o Júnior está com uma fama, assim, a nível de estado, tal, assim, de ter uma gestão muito correta, muito ética, muito, né? Qual é o trabalho que o jurídico tem em cima disso? Como é que o jurídico preserva? Como é que é esse trabalho para você para preservar, para que a gestão tenha essa idoneidade, pode ser chamada assim? Existe alguma coisa específica? Existe algum setor específico com relação a isso? Algum trabalho específico com relação a isso? Como a equipe assim é reduzida em relação à demanda, a gente não tem um setor específico. A Procuradoria inteira lida com todas essas questões, né? Em relação à certidão negativa, eu lembro que quando nós conseguimos a certidão negativa, eu ouvi assim, conseguir a certidão negativa até não é tão difícil é manter, vamos ver se vão conseguir. E daí conseguimos. E é verdade, então, viu? Sim, e realmente é um trabalho diário, assim, tem que cuidar com cada vírgula, porque não é assim como cuidar de um CPF já é ruim, assim, já é difícil, mas cuidar de um CNPJ, que você tem vários órgãos dentro ali que lidam com muitas contratações todos os dias, tem que ter uma atenção redobrada, uma responsabilidade em todos os atos. Então, o papel da Procuradoria é sempre estar atualizado em relação às orientações dos órgãos fiscalizadores, sempre estar atento às atualizações legislativas, né, para que a gente possa orientar da melhor forma as secretarias, os procedimentos internos. Porque elas mudam muito também. Muda bastante. Existe uma, vamos dizer assim, uma alteração, às vezes, constante nessas questões, seja numa orientação, por exemplo, do Tribunal de Contas, com relação a alguma coisa. Antes não podia contratar de tal forma, Sim. Agora pode contratar, né? E isso tudo muda ali na hora do município. Eu sei, por exemplo, que o jurídico tem uma relação muito importante com os processos licitatórios, certo? Sim. Porque daí a Secretaria de Administração é responsável lá, vamos dizer assim, pega a demanda da secretaria tal, a secretaria tal vai fazer o termo de referência, né, que já tem que constar com todas essas informações, a Secretaria de Administração organiza isso, aí vê se tem orçamento no financeiro tal, e libera. Aí, como é que funciona isso? Como é que é o trâmite? Antes de ir para a licitação, tem que passar no jurídico? Na verdade, assim, a Procuradoria ela se manifesta em alguns momentos no processo, não é só em um momento, né? Antes de ir para a Procuradoria tem que estar o processo bem redondinho, então a Secretaria tem que formular os documentos da fase interna. Agora nós temos a Lei 14.133, né, que é a nova lei de licitações, então teve uma mudança bem grande nos procedimentos. Então, a gente tem que estar bem atento em relação a isso também, porque o Tribunal de Contas está o tempo todo complementando as orientações, né? Até porque é uma lei nova, relativamente falando, então os procedimentos ainda não estão muito
padronizados, né? Até porque é muita coisa, né? É muita coisa, muita coisa. E assim, não tem como também a lei prever todas as situações, porque o município lida com muitas matérias, né? São muitas especificidades que não tem como dar conta, assim, né? Sim, porque é aquela história, tem que comprar papel higiênico e tem que... executar uma obra de milhões. Né? É bem... E tem que estar o pessoal preparado para fazer essa análise, para ver se está tudo certo no edital, no termo de referência, nos documentos internos ali. Então, é algo que tem que estar sempre muito atento. E também tem uma coisa que é assim, né, Mari? Existe dentro de um conjunto absurdo de legislação que temos no nosso país, a gente tem as legislações federais, estaduais e municipais. Sim. E o jurídico tem que estar atento a tudo isso, porque às vezes pode ser que uma coisa que possa num outro município não pode aqui, porque tem uma lei municipal que não permite. Sim. Né? E aí tem que estar sempre atento em todas essas alterações, correto? Correto. É assim que funciona. E temos mais esse papel da Procuradoria, elaborar os projetos de lei, né, que vão para a Câmara. Então, a gente pega a demanda da Secretaria, a necessidade ali, às vezes tem que ver o que pode, o que não pode, e a gente vai ali adequando a intenção do secretário ou do prefeito, no caso, e vai colocando no papel, né? Isso nem sempre é tão simples assim, né? Tem vários projetos que são bem complexos. E isso faz parte do cotidiano? A gente tem projeto de lei do município sendo encaminhado constantemente para a Câmara de Vereadores? Sim. Constantemente? Constantemente. O que é uma coisa que aparentemente pode parecer simples, banal, que tem que ser feito através de projeto de lei? Não estou dizendo que seja banal, mas sim, uma coisa simples que para a população, tipo, nossa... Que fala, nossa, por que não resolve rápido? Isso. E daí a gente vai ver, tem que... Exatamente. Bom, eu vejo que algo que muitas pessoas questionam assim, é o repasse de valores, talvez, para instituições. Uhum. Porque assim, a impressão que dá é, nossa, o município só se enrola, ou o poder público não faz tão ágil quanto deveria, né? Mas só que todos os processos envolvem vários pequenos passos ali internos, né? Então, essa questão de ter que mandar projeto de lei, às vezes, não que demore muito, né? Mas é que ele prolonga mais do que a gente gostaria, né? Vamos pegar um exemplo. O município tem um convênio que ele repassa um recurso para a PAI de Morretes, certo? E certo. Que é extremamente justo e válido e tem que passar porque a PAI precisa muito disso, né? Faz um trabalho maravilhoso, fantástico. Até um abraço aqui para todo o time da PAI lá, através da presidente, que é a Ana Shimuri, que foi minha professora na primeira série, e está lá hoje, né, na PAI. Eu tenho meu irmão, que é aluno da PAI, né, o Rogério, e sei o trabalho que faz. Então, vamos pegar esse exemplo. Para o município poder repassar um recurso para a PAI, não é assim. O prefeito quer repassar, ele vai lá e manda o Pix lá para a PAI. Não é assim que funciona, mano. Não. Seria mais fácil se fosse, né, porque daí não geraria tantos processos internos ali, mas a gente tem que estruturar todo um processo interno, tem que ver se tem a regularidade orçamentária, porque às vezes tem que ver se a secretaria está preparada para arcar com aquele custo. E além disso tem que passar uma lei na Câmara, então os vereadores vão analisar todos os termos do termo de fomento ou termo de colaboração que vai ser firmado, e eles têm que avalizar, né, o que a prefeitura está fazendo. Vou pegar um outro exemplo aqui. Eu falei com o Leandro e eu perguntei para o Leandro assim, Leandro, se quem está nos vendo aqui estiver devendo alguma coisa para o município de IPTU, como é que a pessoa faz? Né? Daí ele deu o caminho aqui e tal, e aí ele falou assim, Neto, praticamente todos os finais de ano a gente faz um refis, que é a possibilidade de quem tem um débito com o município poder fazer um financiamento curto, médio ou longo prazo, dependendo do valor que for. Todo ano, esse refis que vai fazer, ele tem que ir para a Câmara? Tem que ir para a Câmara. Ou seja, o município, você tem que escrever lá, junto com o pessoal que trabalha com você, um projeto de lei disso, a Câmara tem que analisar para poder ser aprovado para as pessoas poderem fazer. É isso? Isso. Não é uma decisão assim, o prefeito, não, eu vou parcelar aí para o pessoal aí. Não é assim que funciona. Não, tem que ir para a Câmara. Inclusive, em relação ao parcelamento, a gente conseguiu aumentar a possibilidade de parcelamento
durante essa gestão, e foi um trabalho que nós desenvolvemos na Procuradoria. Nós aumentamos, antes podia parcelar só até 12 vezes e só alguns débitos. Certo. E agora pode parcelar em até 36 vezes, e todos os débitos tributários. Olha só, hein? Então, acho que facilita, né, para o contribuinte. Às vezes, ali passou por algum momento difícil financeiro e não arcou no momento oportuno, né? Daí agora dá para buscar a prefeitura e fazer o parcelamento em mais vezes e não ficar tão pesada a parcela. E a gente falou aqui da importância que é isso, né, Mari? Para o proprietário mesmo, se for IPTU, por exemplo, não ficar se incomodando com isso. Por quê? Porque daí o município não pode... Porque às vezes a pessoa pensa assim, o município me processou, o município tal. Mas é que se o município não fizer isso, isso vai cair em cima do prefeito, não é isso? Sim. Responsabilidade do prefeito, como é que chama essa responsabilidade? É por renúncia de receita. Renúncia de receita, né? Ou seja, o prefeito é obrigado a fazer essa cobrança, porque senão é o CPF dele que vai... Sim. É assim que funciona. Responde. Tá vendo, pessoal? Tá vendo? Não, é bom, as pessoas têm que saber disso, Mari, sabe? Porque... Sim. Né? Porque é isso aí, porque na verdade é isso, né? O prefeito ele tem que ter essa responsabilidade com o dinheiro de todos, né? Mário, eu queria tocar num tema com você aqui, que é o seguinte: eu acredito que uma das principais leis, e talvez seja um conjunto de leis para um município, é o plano diretor. E o Júnior teve aí a audácia e a coragem de tocar esse projeto para frente. E conseguimos agora aprovar na Câmara de Vereadores o plano diretor. O plano diretor é um conjunto de leis, é isso? Isso, é um conjunto de leis. São 7 leis que vão reger o município pelos próximos 10 anos, né? Foi um trabalho ali desenvolvido pela Secretaria de Urbanismo na época e... Uma tal de Jéssica. É isso? Ela está isso vindo mesmo. aí, ela está vindo aí. Nós vamos falar com ela sobre isso. E foi, assim, um trabalho enorme. Nossa, foram muitas audiências públicas, oficinas com a população, né? E, nossa, nós fomos elogiados em outros municípios. O Ministério Público, inclusive, manifestou publicamente que o nosso plano diretor estava, assim, ótimo, né? Então... É gratificante poder ter participado desse processo. Por isso que eu estou perguntando isso para você, porque você ainda é uma jovem advogada, né, procuradora já do município de Morretes, e teve a oportunidade de participar de um longo processo desse que é o plano diretor, e eu acredito que muita coisa vocês tiveram que ler para poder, né, porque assim, o plano diretor ele foi construído a várias mãos, né? Puxado lá pela Secretaria de Urbanismo, mas com o suporte de uma instituição contratada, que foi a FUNPAR, com vários técnicos e tal. Mas depois de tudo isso, passa no jurídico antes de ir para a Câmara de Vereadores. Sim. É isso? Sim. Para o jurídico poder validar todas essas questões. E você, e do teu entendimento, assim, daquilo que você conhece, assim, você acha que esse plano diretor de Morretes está bom? Eu acho que está ótimo. Parece que nós conseguimos avançar muito assim com esse plano diretor, em vista do que estava anteriormente, né? Eu sou a presidente do Concidade e do Conselho da Cidade, né, de Morretes, e nós recebemos muitas demandas lá em relação ao plano diretor anterior por conta de omissões da lei. Então, Morretes a maior parte é rural, é área rural, e o plano diretor de 2011 não regulamentava a parte rural. Então, tudo ficava ali num limbo. E daí, com esse plano diretor, a gente conseguiu regulamentar essas questões e agora até vai ficar mais fácil para a população ter acesso ali às questões legislativas, né, o que regulamenta as áreas. Vou trazer um exemplo prático aqui e você vai me dizer se eu estou errado ou se eu estou certo. O seu João tem uma propriedade lá na área rural de Morretes e ele quer dividir essa área para poder vender, certo? Você está dizendo que no plano diretor antigo não havia uma legislação que pudesse prever a melhor forma, vamos dizer assim,
para que ele pudesse fazer isso. Hoje o município tem as regras para isso. 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 Muitas dificuldades eram encontradas quando eles queriam abrir novos empreendimentos. Tipo, quer abrir uma pousada, eu quero montar uma pousada na minha chácara. Não tinha o que proibisse nem o que permitisse. Então a gente ficava sem parâmetro e acabava caindo na análise do conselho. Tá. O plano diretor de Morretes, ele já está valendo ou ele ainda tem que passar por algumas fases? Ele já foi aprovado, é uma lei que está vigente, só que os efeitos práticos delas vão iniciar agora dia 9 de outubro, se não me engano. Esse ano? Esse ano, salvo o Código de Posturas, que vai iniciar em 1º de janeiro. Que é uma dessas leis daí, o Código de Postura. Isso. Tá, agora eu vou botar você numa situação aí mais delicada, mas eu preciso perguntar isso aqui para você. Porque a gente tem falado isso também, a gente também está trazendo aquilo assim, não que seja defeito ou que seja um problema, mas aquilo que a gente pode melhorar. Dentro da tua experiência, assim, desse conjunto de leis todas que regem o município, o que você acredita, Mari, que a gente pode avançar? O que você acredita que a gente está ultrapassado e que a gente pode avançar? Vou aqui dizer uma coisa para você, por exemplo, que é a lei orgânica do município. Tá? Ainda tem espaço, o município tem condições de a gente melhorar muita coisa ainda com relação a alguma legislação específica, como, por exemplo, a lei orgânica? Com certeza. Nós temos ainda muitas leis que precisam ser atualizadas. O Código Tributário está bem defasado, a própria lei orgânica tá bem antiga, assim. Nós temos a lei do que rege os servidores, ela é de 1997. E até esse é um ponto que eu acho importante tratar aqui, porque a gente conseguiu fazer uma revisão dela e dar vida ao plano de cargos dos funcionários no ano passado, né? Opa, isso foi uma conquista enorme, hein? Nossa, foi assim... Explica isso para nós, mano. Emocionante poder ter conseguido isso, né? Explica na prática. O que acontece na prática com isso? Tá. O salário dos funcionários foi... a lei que rege o funcionalismo público de Morretes, ela foi publicada em 97. E desde 97 vem sofrendo algumas alterações ali em relação à disposição dos cargos, mas nunca tinha sido atualizado o salário dos servidores. Então, chegou um momento que aquele salário previsto na lei ele estava abaixo do salário mínimo federal. E daí a maioria não, acho que todos os servidores praticamente estavam só acompanhando o salário mínimo. Então, mesmo os servidores que são funcionários há mais de 20 anos, estavam recebendo o salário mínimo na carteira. Ano passado nós realizamos uma varredura de todas essas alterações que foram feitas, até para poder compilar ali a lei da forma adequada, né, fazer a técnica legislativa adequada, e nós conseguimos fazer a projeção dessas progressões. Então, o servidor que está há 5 anos, ele não vai receber o mesmo salário do servidor que entrou hoje na prefeitura. Porque acontecia isso. Isso. Então, eles têm a possibilidade de aumentar o salário deles conforme os anos, né, conforme ali a tabela que a gente conseguiu atualizar na lei, né, de 1997, mas é o que nós temos. A gente foi trabalhando com o que a gente tinha, né, dentro da possibilidade. Olha o tamanho desse ganho, hein, Mari? Nossa, foi assim... Eu acredito que um dos maiores feitos assim, da gestão no que se refere aos servidores públicos, né, porque é algo que sempre que eu tive a oportunidade de conversar com os servidores, em alguma reunião, alguma coisa... É algo que eu ficava, às vezes, até com vergonha de falar que o salário dos servidores seguia o salário mínimo. Gente, é algo assim que chega a ser desumano, né? A pessoa trabalhar 30 anos no serviço público, servindo a população, e o salário não ter um reflexo digno, né? Então, foi assim, maravilhoso. Agora, então, a gente pode cravar e pode dizer que o funcionário público de Morretes... ele está amparado por uma lei municipal nova, é isso? Isso. Que regulamentou
esse plano de cargos e salários. Isso, agora eles têm um plano de cargos e salários que ainda não é o ideal. A gente, claro que tem que melhorar e o ideal é que o plano de cargos e salários seja revisto periodicamente mesmo. Mas eu vejo que dentro das nossas possibilidades, dentro do que dava para ser feito, nossa, foi assim um avanço enorme, porque durante muitos anos, assim, ninguém recebia aumento, só uma determinada categoria e daí os outros não recebiam. Então, a gente conseguiu meio que nivelar, né, pelo menos. Por isso que eu falo, Mari, que uma das grandes conquistas do Júnior foi essa coisa de resgatar a autoestima. A dignidade, eu diria. Então, tá aí. Ó. Então, mais um termo, a dignidade do funcionalismo público, é isso? Sim. E isso reflete, sabe no quê? Reflete na eficiência pública. Porque Sim. aí o funcionário trabalha mais feliz, trabalha melhor, né? Ele tem mais dedicação. Reflete também num concurso público onde a pessoa pensa, pô, lá em Morretes eu posso entrar porque eu vou estar amparado por isso, né? Então, muda muita coisa, né, Mari? Sim. Mari, eu queria perguntar para você agora o seguinte. O que o município de Morretes pode esperar positivamente para os próximos 4 anos que está relacionado com o teu setor? O que tem de novidade que possa vir aí? O que tem de coisa que você acredita assim, que pode ser fundamental para ajudar o município nesse crescimento que o município vai ter? O que você enxerga? Você enxerga alguma coisa prática com relação a isso? Você tem alguma coisa que você já estejam trabalhando? Como é que você vê isso? Porque eu sei que não é fácil para o setor jurídico enxergar dessa forma. Por quê? Porque as demandas elas são diárias ali, cotidianas, e daí sim, é a melhoria de uma lei, como a gente já falou aqui. Mas tem alguma coisa que você enxerga nesse sentido? Eu vejo que a atuação da Procuradoria, eu não consigo chegar aqui e falar, a gente vai realizar uma obra, a gente vai realizar algum serviço que a população vá diretamente usufruir como as outras secretarias. Mas a gente atua ali nos bastidores de todas as ações da gestão e eu vejo que, ao longo desses 4 anos, nós estávamos praticamente organizando a casa. Nós estávamos pegando o que precisava ser melhorado, o que precisava ser implementado, porque muitos procedimentos não eram implementados, não tinha... por exemplo, se um fornecedor antes chegasse e prestasse um mau serviço para a gestão, ele não era penalizado e na próxima licitação ele estava ali prestando serviço ruim, de má qualidade novamente. Então, nós implementamos comissões que fazem essa sanção dos fornecedores, a gente, então, melhora a qualidade da prestação do serviço público. Essa questão de estar sempre acompanhando mesmo os procedimentos. Eu vejo que um outro avanço que nós participamos também foi no fortalecimento do protocolo eletrônico, porque antes não tinha, ou se tinha, não era muito utilizado. Tanto que muitos documentos as pessoas levavam na prefeitura e eram extraviados. Hoje a gente já não tem mais isso. Chega lá, já é tudo digitalizado. O protocolo é aberto, a pessoa sai ali com o número do protocolo, do processo eletrônico para acompanhar, sabe em qual setor está, né? Eu vejo que o papel da Procuradoria ele é mais nos bastidores, mas é essencial para acompanhar tudo, né? Mas eu vou dizer coisas aqui, Mari, que eu vejo que são fundamentais pelo trabalho que o jurídico realiza. Eu vou começar pelo seguinte. Primeiro, que sensacional que foi o trabalho para construir, por exemplo, a nova Fundação de Saúde do município. E eu sei que, assim, basicamente, talvez 70% desse trabalho, ele acontece dentro do jurídico. Sim. Né? Que é a construção disso. E isso vai impactar diretamente na população. Uhum. Né? Por quê? Porque eu vou ter, em primeiro lugar, uma eficiência melhor na gestão do Hospital de Morretes, que hoje acontece através da Fundação. Eu vou diminuir a carga tributária do município, fazendo através de uma Fundação de Saúde. E isso é uma solução apresentada pela Procuradoria do município. Não é assim que funciona?
Sim. Então, Esse foi mais um problema que a gente se deparou no início da gestão. Eu falei, meu Deus do céu, como que a gente vai resolver, né? E, estudando todas as possibilidades, até buscando o conhecimento fora, né? E ver como que nós poderíamos resolver. A Fundação de Saúde foi algo que se apresentou possível e vem funcionando muito bem, né? Hoje nós temos médicos que são vinculados à fundação, né? Que foram contratados por meio de PSS, então isso é algo que é muito vantajoso da fundação, ter esse vínculo médico-paciente, né? Não é um médico plantonista que uma semana vem um, outra semana vem outro, outra semana vem outro. Então, cria o vínculo, né? O médico pode criar o vínculo com o paciente, né? E a gente pode ganhar em qualidade de serviço. Eu vejo assim que esse foi realmente um avanço. É que eu não sei se eu posso me apropriar das questões das outras secretarias. Mas não é nenhuma questão de apropriação, é uma questão de mérito. Eu sei o quanto que tem de trabalho com relação a isso, então, né? Eu vou aqui dar um outro exemplo. O outro exemplo é o seguinte, é a quantidade de regularização de imóveis, Sim, né? Que eram do município, entre aspas, porque, né, eram e não eram, porque o município utilizava, e eu sei que tem muito também desse trabalho lá. E eu acredito que tem alguns que vão ficar para a próxima gestão, que estão aí no trâmite disso, não é isso? sim. Nós fizemos um levantamento de todos os imóveis do município e quando foi surgindo a necessidade de fazer alguma obra de melhoria ou a oportunidade de receber algum investimento, às vezes do Estado, algo assim, que a gente tem que apresentar a matrícula do imóvel, em nome do município, nós fomos nos deparando com uma realidade que muitos imóveis não tinham matrícula. Alguns não têm matrícula, outros a pessoa fez a doação para o município, mas o município não regularizou, então Ou uma desapropriação que não foi paga. Ou desapropriações que não foram pagas, então a gente fez todo um trabalho realmente para regularizar esses imóveis. É claro que é um trabalho bem árduo, assim, fazer o levantamento, né? Fazer todo esse trabalho demanda tempo. O do teatro, que nós conseguimos regularizar, que acho que foi um dos que mais chamou atenção, assim, demorou mais de 1 ano para a gente conseguir, por conta de várias questões ali. Porque são muitos processos dentro desse processo. São, né? muitas etapas. Nossa, né? E daí a hora que você acha que está resolvendo, surge mais uma coisa para resolver. E aí o município não pode botar dinheiro nesses prédios se não tiver no nome do município. Isso. Né? E sem falar que não entra no patrimônio do município, não entra né? Então Esse ano nós conseguimos, inclusive, a matrícula, foi doado para nós ali o prédio da sede da prefeitura. Sim, eu sei. Até então a prefeitura nunca tinha tido uma sede própria. Isso. Falei, meu Deus do céu, vamos regularizar isso. E daí a gente conseguiu, junto ao governo do estado, né? Sim. Que teve que formalizar ali a doação, antes era cedido. Sim. E foi também uma grande vitória. A gente consegue, assim, melhorar a nossa pontuação, digamos, em relação à capacidade de endividamento. Então, daí o município tem como conseguir financiamentos, conseguir mais verba para obras, para aplicação em serviços mesmo. Então, isso é uma ação da Procuradoria mesmo. E agora é do povo. E agora é do povo. Mari, sensacional, tá bom? Muito legal mesmo conversar com você. Tenho certeza que foi extremamente esclarecedor para as pessoas. Antes de finalizar, eu quero pedir mais uma resposta, que é o seguinte. Se um munícipe quiser fazer alguma denúncia de alguma coisa do município que está errado, qual é o caminho que ele tem que fazer? Nós temos a ouvidoria, né, do município, que ele pode tanto ir lá e registrar presencialmente, como registrar por meio do processo eletrônico. Certo. E nós estamos tendo muita efetividade nessas denúncias da ouvidoria, porque, como eu falei agora há pouco, o município tem muitas demandas, tem muitas situações que têm que ser levantadas, e às vezes não é possível a gente ter conhecimento de tudo, né? O que está acontecendo. Então, a ouvidoria foi um canal de proximidade com o cidadão também, que foi implementado e está funcionando super bem. E que também foi criado na gestão Júnior Brindaroli. Sim. Né?
Sim. Mari, dá para cravar, dá para dizer que o município de Morretes agora está no caminho certo, que as coisas estão estabelecidas e que dá para a gente esperar muito mais para os próximos 4 anos? Com certeza. Se a gente fez isso sem o dinheiro do pedágio, com várias dívidas anteriores, né? Imagina o que a gente pode fazer aí pelos próximos 4 anos. Isso aí, Mari. Então, já que a gente pode, agora eu vou pedir para que você olhe aqui no olho da população e diga para a população se você vai votar no Júnior Brindaroli, por que você vai votar nele. Pede o voto aí, Mari. Vamos ver se você tem um pouco do sangue do teu pai aí mesmo, se você tem um pouco da política na veia. Ah, meu Deus, vou tentar. Então, nós assumimos a gestão assim de uma forma e conseguimos ver os avanços. E eu vejo que a continuidade desse serviço vai impactar muito na vida dos cidadãos positivamente. E por isso eu voto 55 Júnior Brindaroli. Aí! Muito bom, Mari. Bem legal mesmo, tá bom? Obrigado aí por essa prosa. Desejo sucesso para você aí na tua jornada, na tua caminhada. E eu tenho certeza aí que o Júnior se reelegendo, ele vai se reeleger, não só porque Deus quer, mas também porque o povo quer, porque o povo está reconhecendo esse trabalho fantástico. Você vai estar lá na Procuradoria ajudando ainda mais o município de Morretes a realmente decolar e voar e estar no patamar que o município merece estar. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado você, Mari. Tudo de bom. Obrigada. Isso aí, mais uma mulher na gestão do prefeito Júnior Brindaroli, técnica, competente, capacitada e com todas as virtudes e qualidade aí para poder não só representar bem as mulheres aqui, mas principalmente representar bem o município de Morretes, o dinheiro público sendo gasto da forma correta, sendo bem cuidado, né, sendo preservado e protegido aí por esse time técnico que a prefeitura do Júnior Brindaroli tem. Pessoal, mais um Prosa com Política com você, 6 de outubro, 55. Valeu!